Quando ele está polarizado diretamente, é aplicado uma tensão positiva no diodo, e aí o diodo ele entra em condução, porque a resistência acaba sendo baixa, e aí ele vai permitir o fluxo de corrente pelo circuito. Já quando a polarização é reversa, a tensão no diodo ela é negativa e ele acaba entrando em bloqueio, então ele não vai permitir que o fluxo de corrente flua pelo circuito, porque a resistência no diodo vai acabar sendo alta. Para esse tipo de polarização, o diodo ele apresenta uma corrente de fuga próximo a zero e a característica da tensão aumenta até o valor máximo de bloqueio. Uma das características estáticas que vale o destaque é o tempo de recuperação reserva, porque quando a polarização reversa é aplicada após a condução, ou seja, quando ele está conduzindo e a polaridade do diodo é alterada, o diodo ele deveria interromper a condução de corrente, mas isso não acontece. Então ele vai acabar tendo perdas durante a sua comutação. Agora falando um pouco sobre o transistor bipolar de potência. O transistor, ele começa a conduzir quando a queda de tensão VCE é muito baixa. Na condição, o transistor está operando com o interruptor fechado, então ele vai permitir o fluxo de corrente IC com uma baixa resistência entre o coletor e o emissor. Na região de corte, a corrente de base é igual a zero, então ele não vai conduzir a corrente. Então mesmo que VCE pode ser muito alto, a corrente do coletor vai ser praticamente zero. Um pouco sobre o MOSFET. Então, a região de interesse, né, do MOSFET é a região ômica. Então, quando que ele vai começar a conduzir? Quando a tensão VGS é suficientemente alta, então o MOSFET vai se comportar como um resistor controlado e aí ele vai permitir o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte. A região de bloqueio é quando o VGS é menor que o VGS limiar. Então, o MOSFET ele não vai conduzir corrente. Uma das características dinâmicas é que o tempo de comutação ele acaba sendo muito rápido por causa que a capacitância da junção é baixa. E a dissipação de energia acaba sendo maior para altas correntes devido ao aumento de temperatura RDS. Agora sobre o IGBT. O IGBT ele vai entrar em condução quando a VGE for suficientemente alta e ele vai fazer com que a corrente IC aumente, mas a tensão VCE acaba sendo muito baixa. Então é do lado esquerdo dessa linha pontilhada, né, que é a região de condução. Já na região de bloqueio, é quando o VCE é aplicado de uma forma reversa, então o IGBT ele vai bloquear a passagem de corrente, porque ele vai possuir uma alta resistência também. As características, né, dinâmicas é que o tempo de comutação do IGBT ele vai ser mais lento. E ele vai possuir também a corrente de cauda, né? Por causa do tempo de comutação e a corrente de cauda, as perdas de energia são mais altas que a do MOSFET. Sobre o SCR. Então, o SCR ele vai entrar em condução quando uma queda de tensão direta em VCE. Então, a corrente ela vai fluir no sentido do anodo para o cátodo, mas o dispositivo vai continuar conduzindo até que a corrente do anodo caia abaixo de um valor específico da corrente de manutenção, que seria o IH. O tempo de comutação ele é consideravelmente alto por causa da armazenagem de carga na base. Então, ele vai gerar um atraso no tempo de subida e de descida. Então, ele vai ser um transistor que vai ser usado para operações em baixas frequências. O diodo PNPN, que é o diodo Shockley, ele vai funcionar de forma similar, né, para o SCR, mas para essa condição ele vai apresentar uma queda de tensão direta muito baixa. Já na região de bloqueio, o diodo ela vai oferecer uma alta resistência, então a resistência ela vai ser maior ou igual a 100 megaohms, e pode suportar em altas tensões. Ele também é um dispositivo que pode ser usado para baixas potências. E agora indo para o DIAC, características importantes que valem ser ressaltadas sobre o DIAC é que ele é um dispositivo bidirecional. Então, quando a tensão aplicada atinge um valor de disparo, o DIAC ele entra em condição com uma queda de tensão. E já na região de bloqueio, quando a tensão aplicada é abaixo do valor de VD, o DIAC se comporta como interruptor aberto, bloqueando a corrente, pois tem uma resistência alta. Como ele também é bidirecional, já na região de bloqueio, ele vai apresentar uma alta resistência e ele não vai conduzir corrente até que a tensão de disparo seja superada em um dos sentidos da corrente. Enfim, a gente vai ter o GTO. Quando o gate ele é acionado, ele com uma corrente positiva, ele entra em condução. Então, ele só vai ser acionado quando conduz essa corrente, mas ele pode ser desligado controlando o gate. Já na parte de bloqueio, ele pode suportar tensões reversas, mas se diferencia pela capacidade de desligamento controlado. Ele também vai possuir uma corrente de cauda e o tempo de desligamento ele pode ser maior do que o do MOSFET. E comparado com o SCR, ele pode ser desligado rapidamente por causa da capacidade de desligamento controlado.